Eis que eu irei fazer uma coisa nova, irei soprar um vento contrário, um vento favorável, contrário à que são de contra, favorável àqueles que são de favor. E até o dia 7/4, essa nação irá contemplar, filho. E a voz que vinha sobre o meu ouvido e sobre o meu coração, dizia: não temas em dar datas tão curtas, porque eu tinha indagado a Deus, Senhor, por que o Senhor me dá data tão curta? E o Senhor disse: porque eu sei que tu não temes em falar, porque quem fala pela tua boca sou eu. E a nação brasileira vai ver que vai ter verdade no teu abrir e no teu fechar de lábios. Mas diz para a minha nação que eu irei soprar esse vento forte, é necessário. Muitos vendavais irão acontecer. Os alicerces irão se mexer. Os alicerces dos três, como se fossem três poderes, irão se mexer. Os alicerces irão se mexer. Deus, ele vai sacudir os alicerces dos três poderes. Hein? Vai estremecer os alicerces. Os alicerces irão se estremecer. Mas o Senhor disse: é necessário que tudo isso aconteça para a minha honra e para a minha glória. Veja, tão somente conte como você conta, sem aumentar e nem diminuir o sonho cada vez que você tem, já que do dia 1º de março de 2023 até o dia 27 de março de 2023, 24, 1º de março de 2024, até o dia 27 de março de 2024, você não sonhou nada, somente sonhou agora, no dia 28 de março de 2024. E até o dia 7/4 de 2024, até o dia 7/4 de 2024, todos irão saber. E eu tenho uma coisa, eu vi o sistema, eu vi a televisão, eu vi a Globo. Olha, quando eu digo sonhar com a Globo, é pesadelo, hein? É pesadelo sonhar com a Globo. Já está com 3 anos, mais ou menos, que eu não assisto a mesma. Sonhar com a Globo é pesadelo. Eu quis me levantar e aquela voz ficou assim, fica aí. E eu senti umas mãos como se dissesse, deita. Eu vi a Globo mudar. Eu digo, Jesus é milagre. É milagre sobre milagre. Esse sonho, o que é isso? Eu vi mudar. Algo vai acontecer que vai fazer a estrutura da Globo tremer as bases. Algo vai acontecer que vai fazer os jornalistas e apresentadores dos jornais tradicionais da Rede Globo mudar radicalmente os seus pensamentos. Vai haver um medo tão forte sobre aquela emissora. Mas é um medo tão forte que vocês irão ver que quando Deus quer, ele faz o impossível acontecer e se tornar realidade. E o Senhor irá fazer essas coisas. E Deus diz, preste bem atenção, porque tudo que está em oculto, eu vou repetir de novo, porque eu vi isso claramente em sonho. O Senhor diz, tudo que está em oculto está para ser revelado de uma hora para outra. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. E esses morcegos que tu viu, são morcegos de milhares querendo atingir Jair Messias Bolsonaro. E eles queriam tirar o sangue, a alma, a vida, o fôlego e a força deste homem para poder tirar a sua própria vida. Mas 200, 300 metros, ele encontra com a presença dos meus anjos que coloca por terra. E eu quero dizer categoricamente, sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque o sonho foi real. Sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque se isso não for de Deus, que Deus não me permita mais que eu adentre aqui. Que Deus não me permita mais que eu adentre aqui para falar isso. Porque foi de uma forma real, foi de uma forma lícita. Se isso não for de Deus, que eu desapareça da face da terra. Mas que o Senhor não permita mais que eu entre aqui para poder falar essas coisas. Eu tenho certeza, foi sonho, mas meus sonhos, 99%, estão dados por Deus e têm se tornado realidade.
coisas que estavam tentando sugar a força, a alma e o espírito, tirar a vida deste homem, era caído por terra. Quando eu vi na testa dele propriedade exclusiva do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Senhor diz, eu estou lutando. Eu vou dizer, mesmo antes das eleições municipais, compartilha esse link com mais 30 pessoas. Eu nunca senti, compartilha esse link com mais 30 pessoas. Chama o grupo dos amigos, o grupo das amigas, dos amigos, do colégio, chama da faculdade, sabe, do colégio, do estudo, sabe, chama da igreja, do grupo de oração, sabe, da vigília, do trabalho. Convida essas pessoas para ouvir o que Deus está dizendo. Porque eu nunca senti algo tão forte como eu estou sentindo aqui. E deixa eu dizer uma coisa. E o Senhor me dizia, antes mesmo das eleições municipais, eu vou dar o estrondo. Antes mesmo das eleições municipais, eu vou bradar na terra chamada Brasil. Quem está falando aqui é Deus. Antes mesmo das eleições municipais em território nacional brasileiro, Deus vai mudar o cenário político e os alicerces irão ser sacudidos. Dos três poderes. Sacudido os alicerces do território nacional brasileiro. Vocês irão ver. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aí do outro vídeo, né? Vocês acabaram de assistir o vídeo falando sobre a Venezuela e agora vamos falar do quebra-pau em Brasília, a STF Congresso em conflito aberto. O bicho tá pegando, o pau comeu. Basicamente, nós vimos uma coisa que a gente não tinha visto antes. O STF tirou o dinheiro do Congresso, o Congresso foi e tirou o dinheiro do STF. Ou seja, mostrou para todo o povo brasileiro o que realmente interessa a quase todos os políticos e o que realmente interessa aos togados. Dinheiro. É isso mesmo. É briga pelo nosso dinheiro. O meu dinheiro, o seu dinheiro, agora eles estão quase saindo no tapa por causa do nosso dinheiro. O Congresso quer o dinheiro que é nosso para que eles gastem como eles querem e os togados quer o nosso dinheiro também. O juiz, ele precisa assistir a final da Champions League, né? Pelo amor de Deus, né? Nós temos que pagar para que um juiz vá assistir joguinho de Champions League, para ter um segurançazinho do lado dele, mordomo, mas era o nosso dinheiro. Então é inacreditável, mas o bicho tá pegando. O pau tá quebrando. E eu tô torcendo pra briga. Eu tô torcendo pra briga. Eu sou igual aquele cara quando você era moleque, lembra? Que botava a mão assim e falava assim, cospe aí, ó. Se você cuspir aqui é porque você não sei o que. Aí você tira a mão e cuspe na cara do outro? Exatamente. Eu tô com a mão assim, ó. Aqui tá o STF, aqui tá o Congresso. Cospe aí, cospe aí. Ih, cuspiu na cara. Ai, vai deixar, Xandão? Vai deixar? Cuspiu na cara do Lira. Lira, vai deixar o Dino cuspir na sua cara? Eu quero é que eles quebrem o pau. Quebrem o pau brigando pelo nosso dinheiro. Fala aí, se inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Se você não assistiu o nosso outro vídeo, quando terminar aqui, assista o nosso outro vídeo, que é importante você assistir, porque lá a gente fala da Venezuela. Falar de Venezuela é falar do Brasil. O Lula acaba de soltar a mão do Maduro. Olha que loucura. Eu vou explicar mais sobre isso, assista outro vídeo. Olha esse vídeo do Gustavo Gaia aqui, que simplesmente arrebentou. Um dos melhores vídeos dele. Vamos lá. O pau tá quebrando feio em Brasília nesse momento. Pode até não parecer, mas nos bastidores está sendo travada uma das mais sangrentas guerras. Tá aparecendo sim, Gaia, tá todo mundo vendo. E todo mundo tá brigando pelo nosso dinheiro. É briga pelo dinheiro dos trouxa. Trouxas somos nós. Aliás, entre o Congresso e o STF. Finalmente, né? Finalmente, o Congresso reagiu e foi pra cima do STF. Mas o que causou essa revolta do Congresso? O que causou essa revolta do Senado e da Câmara dos Deputados para estarem combatendo tão ativamente a Suprema Corte brasileira? Vai no comentário, pessoal, responde para ele aí. O que causou essa briga? Vai no comentário e coloca ali. O que você acha que causou? O nosso dinheiro, é claro, os nossos impostos. Eles estão brigando pelo dinheiro que a gente é roubado para pagar imposto, aonde nada na nossa cidade melhora, mas a gente fica com cada vez menos dinheiro. É isso. Será que foi as ilegalidades dos inquéritos ilegais? Será que foi desrespeito à Constituição, o cerceamento da liberdade de expressão, a prisão de idosos com a Bíblia na mão? O que causou o escândalo do Alexandre de Moraes? Não. Primeiro, para você entender o que está acontecendo, você tem que saber exatamente o que são as emendas parlamentares. Todo deputado e senador recebe ali entre 40 e 60 milhões, não é que recebe, tem o direito a destinar 60 a 40 milhões de reais de forma impositiva, ou seja, o governo brasileiro, o Lula, não tem nenhuma interferência nisso, destinar para onde ele quiser, para hospitais, para comprar vereadores, para comprar prefeitos, para roubar, para ONGs, para ações sociais. É o mais valioso bem que a maioria dos deputados e senadores consideram. Tem gente que vira deputado e senador só por causa das emendas. Imagine, 40 milhões por ano que você pode deixar. Tem gente, poxa, Gustavo, eu acredito que a maioria dos políticos, eles entram na política exatamente pelo dinheiro, exatamente pelo nosso dinheiro. Então não é tem gente, a maioria deles fazem isso. Nós precisamos mudar esse bando de vagabundo que tá aí.
como você quiser. Você constrói, compra a sua base para se manter eleito perpetuamente, né, até o fim da vida. Você compra prefeitos, vereadores, deputados estaduais, rouba, é a principal fonte de desvio de verba, é a coisa mais valiosa para eles. E aí, Lula, tentando controlar o Congresso, coloca o seu capanga, Flávio Dino, que os próprios senadores votaram para colocar no STF, faz o L para os senadores agora, né? Nós tentamos avisar, mas eles não escutaram. Lula vai lá e aciona o seu capanga do STF, que é esse cidadão aqui, todo mundo já conhece ele, né? O Flávio Dino. Flávio Dino vai lá e toma a seguinte decisão, que foi o estopim dessa guerra que a gente está vendo agora. Vamos lá. STF suspende emendas impositivas até novas regras de transparência. Sob o argumento de que quer buscar transparência, o que é mentira, porque o Lula é o que mais direcionou verbas sem transparência, Flávio Dino suspendeu as emendas impositivas. Emendas impositivas. O dinheiro que o governo é obrigado a deixar que os deputados e senadores destinem como eles bem quiserem. Não é critério dele escolher se vai ou não vai. É obrigado. Essa é a vida de 80% dos deputados e senadores. Eles vivem por causa disso, tá? Eles nem se importam com Constituição, com legislação. Boa parte é só isso que eles querem. O STF, o Flávio Dino vai lá e suspende. Ou seja, deputados e senadores não poderão mais usar esse dinheiro. É muito dinheiro. Aí começa a reação. Vamos lá. Suspensão de emendas por Dino amplia atritos entre o Congresso e o STF. Muito eufemismo, amplia não, foi pro pau o negócio. A treta tá feia. Após impasse com o STF, Câmara adia a votação de texto da tributária. Só para você ter uma ideia, hoje mesmo seria a votação do texto da tributária. O comitê gestor, aquele comitê soviético que o Lula pagou para conseguir impor, né, com uma reforma tributária que ele pagou também. Então, para ter mais controle ainda, Lula quer tirar todo o dinheiro de todos os deputados e fica só ele determinando quem vai receber. Lira reagiu. E reagiu de novo. Lira convoca a sessão na quinta-feira para derrubar a MP do Judiciário. Essa medida provisória do Lula, ela destinaria 1,3 bilhões ao Poder Judiciário em aumentos de salários. Derrubou. Lira organizou para derrubar. Então, ó, duas pauladas que o Lira deu. Flávio Dino cancela o dinheiro dos deputados e senadores. Lira vai lá, não vota o comitê gestor do Lula, do soviético, e tira dinheiro do STF. Aí o que o STF decide fazer? Aí o STF recuou. Ó. STF adianta referendo de decisões de Dino sobre emendas para a sexta. Então, essa decisão do Flávio Dino, que seria só lá para frente votada, o STF foi lá e adiantou para ser votada agora. Provavelmente já articulando a derrubada dessa suspensão. Por quê? Porque se eles vierem para cima do Congresso, eles foram para cima de algo que é muito mais importante para a maioria dos deputados e senadores do que liberdade de expressão, democracia, direitos constitucionais. Muito mais importante é o dinheiro. Na minha opinião, a maior, desculpa usar essa palavra, tá? Mas a maior desgraça que existe no Congresso hoje é o fato de deputados terem direito a distribuir dinheiro que não foram eles que produziram. Distribuir dinheiro dos outros, seu dinheiro. Mas aí eu discordo com o Gustavo Gaia. O problema não é o deputado distribuir o nosso dinheiro, né? Nós sempre teremos de ter alguém para distribuir o nosso dinheiro. O problema é ter deputados bandidos, deputados corruptos, deputados irresponsáveis distribuindo o nosso dinheiro. Esse que é o problema. Porque não importa, alguém vai ter que distribuir o nosso dinheiro. Se a gente paga imposto, como é que a gente vai construir um hospital? Como é que vamos construir uma... Então, tem que usar. O problema não é o dinheiro. O problema não é nem... Claro que no Brasil o imposto é muito alto, tem que diminuir esses impostos. Eu, como vocês sabem, eu não sou contra imposto. Eu sou contra esses impostos abusivos. Eu acho que imposto, as pessoas que são muito ricas devem pagar um pouco mais, as pessoas que são pobres não devem pagar nada. As pessoas que são classe média pagam um pouquinho. Assim deve ser o imposto. Agora, a gente paga imposto, tem que ter um retorno. Cadê o retorno? O retorno tem que ser feito exatamente por esses deputados, senadores, que criam hospitais, escolas, ruas, etc. e tal. Só que no Brasil o retorno vai para o bolso de muita gente. Então esse que é o grande problema. Vamos lá. Pegam seu dinheiro e distribuem para quem eles quiserem. Esta é a maior merda. O início da prostituição da política brasileira, o estopim, a raiz, está nas emendas parlamentares. Elas não deveriam existir. Deputados e senadores deveriam, única e exclusivamente, fiscalizar e legislar e mais nada, tá bom? E aí o STF também aciona o Pacheco, que é o capacho, né? E o Pacheco vai lá e derruba o decreto legislativo que melhoraria a condição das armas, das pessoas que querem ter armas e do decreto de armas. Como é que fala? Enfraqueceria o decreto de armas do Lula, que basicamente acabou com a capacidade da população de se armar. E o pau tá comendo. Só pra você ter uma ideia, o que seria votado essa semana foi tudo cancelado. Treta feia. O STF foi pra cima do Congresso, achando que, como o Congresso, o Pacheco, tem demonstrado que sempre se curva e coloca o rabinho entre as pernas, o Flávio Dino foi lá naquilo que é mais importante pros parlamentares, que é o dinheiro das emendas. Rapaz, saiu os bichos revoltados de tudo que é lado. Não, peraí. Olha, a gente aceita você prender senhorinhas, a gente aceita você prender jornalistas, a gente aceita vocês destruírem a liberdade de expressão, a gente aceita vocês não darem transparência nas eleições, a gente aceita vocês intimidarem as pessoas com inquéritos ilegais, a gente aceita tudo. Mas não mexa no nosso dinheiro. É mais ou menos isso. Né? A reação é não mexa no dinheiro do parlamentar. Pode roubar o povo, mas não rouba meu dinheiro, não. E a treta... mas isso aí sempre foi, né, pessoal? Isso aí sempre foi assim. Por isso que eu digo que nós precisamos abrir nossa mente.
Nós precisamos lutar pelo Brasil, nós precisamos lutar pela política, a gente precisa compartilhar os vídeos, nós precisamos ir às ruas fazer manifestação, nós precisamos votar. Tudo isso é verdade. Mas nós precisamos também crescer individualmente. A gente precisa fazer exercício, a gente precisa comer bem, a gente precisa não estar estressado, a gente precisa entender que, da mesma forma que eu luto pela política, eu tenho que lutar pelo meu crescimento individual. Eu tenho que fazer exercício todos os dias, eu tenho que me alimentar bem todos os dias, eu tenho que estar bem com a minha família, eu tenho que ser uma pessoa feliz. Então, nós temos que lutar desses dois lados. Não adianta você deixar de fazer exercício, deixar de comer bem, ficar todo estressado, querendo salvar o mundo através da internet ou através da política, se você não se cuida. Então, as duas coisas têm que ser feitas. Sinceramente, assim, eu vou falar, de tudo que o STF fez até agora, nada deixou o Congresso tão revoltado quanto isso. E a minha parte aqui, eu tô achando ótima. Eu tô achando, por mim, suspende as emendas permanentemente, não passa mais dinheiro para deputado, mais senador, que eu te garanto que nas próximas eleições nós teremos uma leva muito mais, vamos dizer, depurada de pessoas que realmente têm bandeiras políticas do que de gente que vai lá só para roubar. Quer acabar com a corrupção? Tira as emendas. Mas como eles não vão tirar, eu sei que nunca vai sair isso daí. E assim que eles compram os deputados, é engraçado, eles compram votos através de emendas. Se tira a impositiva, que é aquele dinheiro que ele é obrigado a receber, o deputado e o senador vai ficar única e exclusivamente dependendo do dinheiro do Lula. Nossa, aí o Lula vai ter controle absoluto. E essa foi a intenção do Flávio Dino, quando ele tomou essa decisão. A intenção dele foi só essa, controle absoluto. Como? Tira o dinheiro que é obrigatoriamente distribuído para os deputados e senadores e deixa apenas o Lula decidir quem vai receber. E quem que o Lula usou? Usou o capanga dele, Flávio Dino, que... Aí vem a melhor parte. Peraí. Que os próprios senadores votaram para transformar em STF. Na sabatina, eles poderiam não ter votado no cara, decidiram votar no cara e agora estão sendo enrabados por ele. Faz o L, senadores. Faz o L, né? Fazer o quê, meu amigo? Mas é aquela coisa, né? Por exemplo, o que não deveria existir era dinheiro na mão do governo Lula, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o budget ele não é feito pelo governo federal. O governo federal não tem o dinheiro. Não existe o Biden nos Estados Unidos, ele não tem o dinheiro aonde ele passa para os deputados. Não existe isso. Isso não deveria existir. Não deveria existir dinheiro na mão do Lula. Isso não deveria existir. E eu já falei para vocês que eu tenho a fórmula para melhorar o Brasil e fazer o Brasil um país de primeiro mundo. É muito simples a fórmula. Por exemplo, todo deputado, todo senador, ele teria de usar hospital público. Quem é que tem o poder para fazer com que os hospitais públicos sejam bons? Deputados e senadores, né? Políticos, todos eles. Prefeito, vereador, todos eles. Você trabalha para o lado público? Sim. Então você usa o hospital público. Mas eu sou senador, hospital público. Eu sou deputado, hospital público. Porque se eles usassem o hospital público, eles iriam investir no hospital público e fazer o hospital público bom. Você pega todos os políticos e colocam eles em transporte públicos. Por quê? Porque se esses senadores, esses deputados usassem transporte públicos, os transportes públicos não seriam essa bosta que é. O transporte público que esses deputados nunca usaram, ou a última vez que eles usaram eles nem lembram, são uma porcaria porque eles não usam. Escolas públicas, sim. Todo filho de senador, de político, deveria usar escola pública. Ah, mas Fábio, não dá para um senador botar na escola pública porque a escola pública é muito ruim. Que ele melhore a escola pública. Se ele tem que colocar o filho na escola pública, certamente ele vai corrigir a escola pública. Então, se nós fizéssemos isso, coisas básicas, simples, o Brasil seria um grande país hoje. Estaria muito melhor do que é. Mas você acha que um político gostaria de ser político se você tirasse as mordomias dele? Vários países aí da Europa, os países que são sensacionais para você morar, são países que a posição política é voluntária. O cara não ganha dinheiro para ser político. O cara vai pro seu escritório de ônibus. Entendeu? O cara não ganha. É tudo por devoção, mano. É isso que eles fazem. Imagina no Brasil, se nós criássemos, deputado federal agora em diante vai ser uma questão assim voluntária. Vocês não vão receber dinheiro nenhum. Porra, mano, você imagina. Ninguém gostaria de ser mais deputado e assumir. Desses que estão aí, não ia ficar um. Então, esse que é o negócio. Existe a fórmula. Só que o problema é que eles que estão ali, eles estão no poder e querem o dinheiro. Por exemplo, o Gaia falou muito bem, gostei muito do vídeo, mas ele falou pouco do STF. Porque se tem as emendas entre os deputados e senadores, olha o que o STF levanta. Se eu não me engano, era mais de 1 bilhão. Eu acho que era mais de 1 bilhão, acho que era 1 bilhão e 300, uma coisa assim, 1 bilhão ponto 30. É uma coisa assim absurda, o dinheiro que eles levantam. Então eles podem,
Então a gente quer isso mesmo. Agora eu concordo com o Gustavo Gaia que essa briga aí, ela é boa demais. Eu quero comer pipoca e eu quero que eles continuem brigando com o outro, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. E o Senhor diz assim, eu vou te dar detalhes, o que significa essa avalanche. E eu começava a olhar, sorrindo, foi a primeira vez. Eu começava a ver aquela avalanche. Aí eu via Globo, Rede Globo, Folha de São Paulo, todos os sites, esses que pertencem à Globo, eu não sei quais são, né? Estadão, Folha de São Paulo, Rede Globo. Eu vi algo que não está acontecendo hoje. Mas por causa dessa avalanche que vai acontecer no território nacional brasileiro, porque o Espírito de Deus me lembrou que na live passada, não sei se foi dia 29, a live passada, ou foi dia 29 ou dia 30, não sei, a live passada eu vi uma fileira de dominó. E eu vi um dedo que tocava na primeira pedra de dominó. Tocando o dedo na primeira pedra de dominó, todas as outras pedras iriam cair, as outras 24, se não me salvo a memória, pedras iriam cair. O dedo tocava na primeira pedra de dominó, tocando o dedo na primeira pedra de dominó, caía todas as outras pedras de dominó. E o Senhor olhava para mim e dizia, Reginaldo, vem ver e conta a nação brasileira, porque eu irei fazer uma avalanche, uma explosão. E quando você estiver na live, eu irei tomar os teus olhos e a tua boca. Ai, Deus, eu sei. Irei te relembrar neste sonho que você teve. Eu vi essa avalanche grande, essa avalanche poderosa, tomava a nação brasileira de uma proporção, e o Senhor dizia para mim, vou te dar detalhes dessa avalanche. Lembra da fileira de dominó, da qual o dedo tocava na primeira pedra e todas as outras pedras caíam? Eu lembro. E o Senhor diz, o prazo que tu deu até o dia 9/5, da qual eu determinei que você desse. Do prazo que eu determinei que você desse, porque eu entro com providência de salvação. O quê? Eu entro com providência de salvação. Eu estou salvando a nação brasileira. Eu estou salvando de um mal que estava muitíssimo oculto. E este mal, muitíssimo oculto, vem à tona nesses dias. Parece que, finalmente, a Globo, toda a corporação de desinformação da Globo, realmente soltou as mãos do Alexandre de Moraes e está prestes a entregar ele na fogueira. Só pra você ter uma ideia, tem uma jornalista que escreve para o jornal O Globo, o nome dela é Malu Gaspar. Malu Gaspar, ela tá ali naquele nível Miriam Leitão, Daniela Lima. É daquelas pessoas assim que odeia Bolsonaro, tem nojo absurdo por Bolsonaro, por bolsonaristas. E as matérias delas são desse nível assim, ó. Alexandre de Moraes exige X pagamento de multa. O general que está na mira do PF por elo entre trama golpista do 8 de janeiro. Essas aqui são algumas das matérias dela, né? Porque o PL de Bolsonaro desistiu de tentar caçar Sérgio Moro. Assim, o negócio dela é só Bolsonaro. Relator falta e TSE adia julgamento de cassação de senador bolsonarista. Ela faz parte daquela turminha Daniela Lima e Miriam Leitão. Ela publicou um vídeo, o que é atípico. Ela é mais de escrever. Eu nunca tinha visto um vídeo dela, pra você ter uma ideia. Malu Gaspar, se você acompanha a desinformação da Globo, você sabe o que eu tô falando. Ela soltou um vídeo. E nesse vídeo eu fiquei chocado, porque acho que é a primeira vez da minha vida que eu concordo com uma jornalista da corporação Globo. Vamos ouvir ela falando aqui. E essa vaza-jato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos pro pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro que ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal, porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte: formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda pra alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. É o que ele escreve nas mensagens. Em
outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas pra desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim, use sua criatividade, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito pra prender bolsonarista, pra prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Ó, interessante esse comentário. É mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala Eu não tô acreditando no nível de sanidade temporária que essa pessoa tá tendo. A gente tá falando isso, o quê? Há 5 anos? assim, então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem pra todo mundo. Você gostaria de saber que tá sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade pra produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim. Quando a ação é contra o meu inimigo, é Estado de Direito. Se é contra o meu amigo, é Estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem fla-flu ideológico. Vocês não acham, não? Se você quer acompanhar os detalhes dessa história que ainda vai rolar, clica no link da bio e vai lá no meu blog e no site do Google. Claro, você também pode curtir, comentar e... Ninguém vai curtir, ninguém vai comentar e tudo mais. Mas olha que interessante. Desde 2019 nós estamos falando. Agora vocês batem palmas porque o que ele está fazendo está indo contra os seus opositores. Mas vocês acham mesmo que essa fome, essa sede, esse apetite dele vai parar por aí? Não vai parar. Recentemente tomou uma decisão de que agora a imprensa pode ser responsabilizada pela fala do entrevistado. E outro, recentemente, ele fala que tem muitas empresas de jornal que estão fazendo lavagem de notícias fraudulentas. O Moraes vai partir para cima da imprensa. A extrema imprensa, né? Mas vai partir, eles acham que são os donos da verdade. Chegamos ao ponto onde uma militante pró-Lula, que odeia a direita e bolsonarista, falou aquele trecho que para mim... contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço que escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito pra prender bolsonarista, pra prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? O próprio fato, né? Vai usar esse poder apenas pro bem. Pra ela, prender bolsonaristas é fazer o bem. Você tá vendo? Mas ela mesma admite, cara, isso aqui, eu nunca achei que eu fosse ver isso, eu concordo com essa mulher. Ela mesma está admitindo que o Moraes cometeu crimes. Fabricação, forjar relatórios para perseguir pessoas previamente determinadas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não, existe. Ditaduras, China, Venezuela, Cuba. É inevitável a gente não falar desse movimento que está acontecendo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Como eu já demonstrei para vocês em outros editoriais, tá tendo uma fritura, uma briga, né, pesada da imprensa com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E, cara, isso alcança muito mais do que só o Brasil. Setores internacionais já estão começando a entrar nessa briga. Vamos analisar um pouquinho esse caso, o que pode acontecer, será que esse impeachment é plausível, vai ter manifestação, o Bolsonaro já confirmou que vai, o que pode acontecer no meio dessa turbulência toda? Vamos falar um cadiquinho sobre isso? É tenso, mas vamos falar. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Sua inscrição ajuda muito o nosso canal aqui. Vem comigo. O tom da imprensa subiu. Tanto da Folha de São Paulo, quanto do Estadão. O Andreasa, ele chegou a fazer uma matéria no Estadão que só faltou chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal de canalhas. Uma matéria pesada, né? Então, assim, a Folha de São Paulo fazendo denúncias e a hora que o Alexandre de Moraes... rebate e ele fala, ó, não esquece, tenho 6 GB de material contra você. Então, a coisa tá um tanto quanto tensa. Eu coloquei essa matéria na tela porque a revista Oeste é uma dos meios de comunicação da imprensa que são alvo do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Silvio Navarro escreveu o seguinte: a verdade apareceu. 2 anos depois da tumultuada campanha eleitoral que conduziu Lula de volta ao poder, diálogos revelam que Alexandre de Moraes montou um gabinete para perseguir e amordaçar a direita no país. E aí... Vou fazer um resumo aqui do que está acontecendo no Brasil, porque está todo mundo confuso, tá? Olha a confusão. O Lula solta a mão do Maduro. Biden solta a mão do Lula. Globo solta a mão do Lula. Globo solta a mão do Alexandre de Moraes. O que está acontecendo nesse mundo, né? Então, eu sempre tentei explicar para as pessoas de forma muito simples, simplista, porque uma das grandes coisas que tem no nosso canal é que eu consigo explicar as coisas de forma tão simples que todo mundo entende. Então, o que a gente faz no mundo? Fábio, vamos dividir o mundo, vamos entrar no mundo político, na geopolítica, e vamos entender o mundo hoje, tá? Eu sempre falava de 3, agora nós agregamos 4. Então, o mundo se divide em 4 agora. E todas essas partes, ou quase todas, querem dominar o mundo. Quem é? Globalistas. Fábio, quem são os globalistas? Biden, Maduro, o sistema financeiro mundial, né? A velha mídia. Esses são todos globalistas. São os globalistas.
Quem são os comunistas, né? A esquerda radical. Você tem o Irã, China, Rússia. Quem são eles? Putin, Xi, Lula, Maduro, Ortega, essa galera. Então esses são os comunistas, né? Aí você tem os conservadores, que somos nós, né? Eu, você, Bolsonaro, Milei, Bukele, Trump. Somos conservadores, nessa área liberal, conservadora, que está lutando. E o quarto pilar hoje são os muçulmanos, né? Essa religião, os muçulmanos. O que acontece? Esses três estão lutando para dominar o mundo, né? Os globalistas querem dominar o mundo, os comunistas querem dominar o mundo, os muçulmanos querem dominar o mundo. Nós, conservadores, a gente não quer dominar o mundo. A gente quer que cada pessoa tenha a sua liberdade para fazer o que quiser. E que nenhum país se intrometa na soberania do outro país. Então, aí que o mundo está dividido. Para você entender, botar de uma forma bem simples. Aí você tem que trazer isso para o Brasil. No Brasil, você tem as três peças. O muçulmano você não tem ainda forte no Brasil. Então, o que você tem no Brasil? Você tem o conservador, que são todos nós aqui, ou quase todos nós aqui, né? Somos conservadores, nós somos pessoas do bem, né? Pessoas que estão lutando aí para salvar o nosso querido Brasil. Nós temos o Bolsonaro, nós temos o Nicolas, temos o Gaia, temos vários outros. No Brasil, estamos falando do Brasil. Quem são os globalistas no Brasil? A velha mídia, a Globo, Estadão, os tucanos, isso são todos globalistas. Então, o Alckmin, ele foi colocado, né? É um tucano, é um globalista que está junto com o Lula. E aí você tem a esquerda radical, o comunismo, que é Lula, é Dirceu, é o Pimenta, é todo esse lixo que você conhece. Então a gente está dividido em três, né? O que aconteceu nas eleições passadas foi que os globalistas se juntaram com os comunistas para derrotar os conservadores. Então nós vimos que os Estados Unidos se juntou ao Brasil para ajudar o Lula. Nós vimos que a Globo ajudou o Lula. Nós vimos que o Estadão ajudou o Lula. Os tucanos ajudaram o Lula. O Alckmin foi colocado como vice do Lula. Então nós vimos que eles se uniram. Eles se uniram, colocaram o Lula onde o Lula está, da maneira que eles fizeram, a gente sabe. E depois de 2 anos quase, eles começam a romper esse relacionamento. Você vê que na Europa, o Lula já é desprezado. As pessoas, existem matérias que simplesmente ignoram o Lula. Os Estados Unidos desprezam o Lula. O Lula está sendo desprezado em todos os lados. A Globo começa agora a criticar o Lula. Apesar de que, às vezes, eu vejo que a Globo, as críticas da Globo, é mais uma mãe querendo proteger um filho do que qualquer outra coisa, mas a gente está vendo como essa reviravolta acontecer no Brasil nesse momento. Tipo, eles estão largando a mão. E o negócio está ficando dividido mais uma vez. O Lula agora, ele tá... Por exemplo, o Lula estava indo de cabeça com o Maduro. O Lula foi aquele que abraçou o México, abraçou a Colômbia e queria abraçar o Maduro. E no finalzinho agora, ele falou, sabe que talvez eu não vou abraçar o Maduro. Aí o Maduro entrou em conflito com ele. Aí o Maduro começou a criticar. O Maduro disse, né? Olha o que acontece no Brasil, não fica olhando pra gente. Olha o que tá acontecendo no Brasil, a mesma coisa. A mesma coisa. Porque você sabe, se a Globo se separar do Lula, o Lula cai. Então a pergunta é, será que a Globo começa agora a se separar do Lula? E agora chegou a hora de colocar o Alckmin? Ontem nós falávamos o quê? Que o sistema, pode ser, a gente não sabe, pode ser que o sistema queira tirar a Xandoca. O sistema quer tirar a Xandoca. E se o sistema quer tirar a Xandoca, então provavelmente o sistema vai querer tirar o Lula também. Porque aí você coloca o Alckmin e você protege os dois lados. Se a Globo deixa o Lula, é a única chance do Lula sofrer um impeachment. Seria se a Globo abandonasse o Lula. Então, esses conflitos que nós estamos vendo agora em todos os lados, eles são interessantes. Eles são interessantes. Muitas pessoas pensam, mas o Alexandre de Moraes, ele é petista. Ele não é petista. O Alexandre de Moraes já é um conflito do sistema com o sistema. É tipo 2 alfa-dogs, cada um querendo pegar o osso. E ninguém quer largar o osso. Eu acho que essa é uma realidade maior sobre o Alexandre de Moraes. Já o Lula não, o Lula é um comunistão. E o Lula, ele tentou implementar o comunismo no Brasil e não está dando certo. Porque parece que foi descoberto o seu plano. Porque o plano do Lula era ser um Lula globalista, para que os Estados Unidos abrissem as portas, para que o sistema ficasse de costa e ele conseguisse implementar o comunismo no Brasil. Só que esse plano não está funcionando. Parece que o sistema percebeu esse Lula quer dar um golpe na gente. O Lula tentou colocar a Guarda Nacional de uma forma muito estratégica. Muitas pessoas nem pensaram nisso. Mas o Lula conseguiu botar na Câmara tudo, fazer uma proposta de lei, tudo para passar uma lei para que ele tivesse uma Guarda Nacional estilo Maduro. Não passou. Não conseguiu passar. Aí o Lula está tentando tirar o poder da Polícia Militar do Estado para o governo federal. Não vai conseguir. Então o Lula, ele não está conseguindo levar o Brasil para o comunismo. Ele está tentando de todos os jeitos. Mas parece que agora está tendo uma reação. Parece que os globalistas se despertaram e falaram assim, peraí. Esse cara está querendo dar uma rasteira na gente. Então a gente precisa segurar esse cara. Não vamos deixar esse cara levar o Brasil para o outro lado, porque não é interesse do globalista que o Brasil caia na mão da China. Você tem que entender isso. Não é interesse do globalista. O globalismo não quer que o Brasil caia na mão da China. O globalismo não quer que o Brasil se venda para a China. Não quer de jeito nenhum. O globalismo quer ter controle sobre o Brasil, como tem. O Estado brasileiro é totalmente globalista. Então ele está na mão... o Estado brasileiro está na mão dos globalistas. E os globalistas, é que eu falei pra você, se com eles, né, é ruim, é muito pior sem eles. Porque se os globalistas perdem para os comunistas tomam conta. Então, e um dia desse, cara, eu vou fazer uma live mais profunda sobre essa situação, né? Imagina você, os globalistas, eles estão em guerra com os comunistas. O comunista, ele quer ser um poder ditador, né, ditatorial, mas os globalistas também têm essa vontade de ser um só poder. Então, às vezes, eu fico pensando, o comunismo é pior que o globalismo? É. Mas, talvez, se existirem os dois, nenhum dos dois fica tão forte para ter um domínio total sobre todos nós. E talvez a melhor coisa que pode acontecer é que continuem brigando para sempre. Que nenhum vença o outro. Porque eu fico pensando às vezes, se o globalismo vencer a batalha com o comunismo, então, certamente o globalismo vai ter um poder ditatorial gigantesco. Se o comunismo ganhar do globalismo, vai fazer a mesma coisa, pior.
Então a gente fica numa sinuca de bico que às vezes é melhor deixar eles brigando, porque ao menos enquanto eles brigam, um fica discutindo com o outro, né? Acabei de ler agora que a Organização Nacional e Mundial aí disse que pode ter mais um surto agora, né? Eles botaram, não sei como é que fala em português, mas aqui é Mpox. Então, é um surto que tá saindo por aí, e a gente tem que ficar de olho nisso aí, para que não venha acontecer o que aconteceu antes, né?